E aí, gente, vamos embora com o nosso podcast, né? Podcast ser quente hoje, hein? Hoje o podcast vai ser quente. A gente vai ouvir a coletiva do Mister, do professor, do técnico Luiz Castro. E essa coletiva dure o tempo que durar. A gente vai ouvir essa coletiva na íntegra, né? Essa coletiva do Luiz Castro, ele faz um desabafo e eu vou te falar, cara, eu concordo com muita coisa que ele fala, tá? Se não 100%, 90% do que ele fala, né? E aqui ele faz aquela reflexão, né? Dos policiais dentro de campo, da atuação da arbitragem, obviamente, né? Obviamente que ele faz o contraponto da atuação dos jogadores, né? Dos jogadores que perderam a cabeça. Por isso que eu falei que eu concordo praticamente com tudo que ele falou, né? Acho que o Flamengo mereceu ganhar, porque o Botafogo não teve cabeça, não teve mentalidade para isso, né? Não teve essa experiência para isso, jogando com uma garotada, né? A gente tem que ser bem sincero, jogando com uma garotada. Acho que o Flamengo mereceu, mas acho que a arbitragem foi caótica. Acho também que até a atuação da polícia questionada pelo Luiz Castro. Então, a coletiva tem cerca de 17 minutos. A gente vai ouvir praticamente na íntegra, porque ele fala. O desabafo dele é muito forte cara, eu acho muito bom. Acho muito bom que treinadores façam essa reflexão. E a gente fazer essa reflexão, acho que vai ter muita gente que vai discordar do Luiz Castro, mas eu particularmente concordei com muita coisa e a gente vai ouvir um pouquinho aqui. Vamos fazer o giro de notícias bem rápido, né? E até na dúvida se eu ouvi o Rogério Ceni, né? Porque o São Paulo, vou começar pelo o giro da rodada, né? O Água Santa venceu o Botafogo de Ribeirão, 1-0. Guarani venceu o 5-0 Inter de Limeira. O Palmeiras sofreu para ganhar desse time. O São Paulo goleou, né? Coisas do futebol, aquilo que o Abel Ferreira fala. Algumas equipes dão a vida quando jogam contra o Palmeiras e isso é bom, né? Isso é bom porque sobe o sarrafo do próprio Palmeiras, né? Ele fala, às vezes, num tom de sarcasmo, né? Mas eu acho que isso é sensacional, bom pro próprio Palmeiras. Os times jogam como se fosse uma final, é bom pro Palmeiras usar isso, porque sempre vai ser um time mais preparado do que qualquer outro, né? O Bragantino goleou o Ituano 5-1. São Paulo perdeu do São Bernardo, duelo de São, né? Perdeu do São Bernardo no Morumbi, cara. Assim, Morumbi com mais de 50 mil pessoas. E o São Bernardo, agora com essa vitória, líder geral do Campeonato Paulista. Olha que coisa, né? Que situação. O Palmeiras vai jogar no domingo e o jogo é mais do que a liderança do grupo, é a liderança geral, né? A gente sabe que no Campeonato Paulista a liderança geral tem aquela importância de você fazer o mando no seu campo, né? Então, sim, bela campanha, a gente vai destacar, bela campanha do São Bernardo e do São Paulo uma decepção, né? Uma decepção jogando no Morumbi. O São Paulo é um time muito guerreiro, ele é um time muito raçudo, mas essa partida muito pouco, assim, apresentação muito aquém do São Paulo, acho que ficou devendo. O São Bernardo, um time que montou uma defesa com 3 zagueiros, né? Os laterais nem subiam muito, então uma defesa muito sólida. Conseguiu fazer um gol de bola parada, teve chance no contra-ataque para até ampliar o placar. O São Paulo, como destacou o Rogério Ceni na coletiva dele, não foi feliz nas finalizações. Não é nem nas finalizações, né? O São Paulo encontrava às vezes espaço entre as linhas, mas na hora de concluir não foi feliz, né? Na hora de finalizar a jogada, né? Concluir a jogada para gol, o São Paulo não foi feliz. E o Rogério Ceni falou também que time de muita imposição física e o São Paulo entrou na roda, né? Entrou na roda dessa imposição física do São Bernardo. Eu não concordo com o Rogério Ceni que ele um time que é um time de muita força física, de muita imposição e meio que acredita isso, essa atuação ruim do São Paulo. Eu não concordo. O Palmeiras é um time de muita imposição física e o São Paulo sempre faz um jogo muito parelho com o Palmeiras, né? É uma coisa que eu já falei no ano passado e vou começar a falar nesse ano. Não adianta o Rogério Ceni pautar a temporada dele nos jogos contra o Palmeiras. Rivalidade e tudo mais, quero bater de frente com o melhor treinador em atividade no Brasil.
Não adianta o Rogério Ceni pautar a temporada dele contra o Palmeiras se ele não é capaz de repetir essas atuações contra outras equipes. Não adianta. É óbvio que assim, o clássico, eu sempre falo aqui, cara, é importante você ganhar o clássico. O clássico exige uma mobilização especial. Você venceu um Palmeiras, por exemplo, que hoje é um dos times sensação do Brasil. Isso é sempre legal. Vai ter a zoeira de torcedor, mas não adianta o Rogério Ceni fazer um jogo, cara, assim, de uma maestria excepcional contra o Palmeiras. E quando pega um São Bernardo que também faz um jogo de imposição física, que jogou muito na defensiva, como um Palmeiras de um ano atrás, e cara, ele não tem a capacidade de fazer um jogo decente jogando no Morumbi. É essas coisas que eu não. E de novo, a coletiva dele, a minha interpretação, e aí deixe seu comentário, me corrija se eu estiver errado, pela minha interpretação, ele acredita muito da derrota do São Paulo pelo jogo físico do São Bernardo. Desculpa, Rogério, mas o jogo do Palmeiras é um jogo muito técnico, tem muita qualidade, é um time bem treinado, um time de transição rápida, como tentou fazer um São Bernardo em alguns momentos, a transição rápida, e é um time de extrema imposição física. Esse é o Palmeiras. E contra o Palmeiras, o São Paulo faz jogos muito parelhos. O São Paulo consegue pôr o Palmeiras na roda, especialmente jogando no Morumbi. Então, assim, falei e vou repetir, assim, é sempre muito legal você bater de frente com o Palmeiras, acho isso excepcional, por isso que eu até falei aqui, a final da Copa Sul-Americana, eu vi muita gente falando que, isso é o São Paulo, é isso que o São Paulo pode ter. Não é isso que o São Paulo pode fazer, o São Paulo pode fazer muito mais. Isso que o São Paulo contra o São Bernardo, é isso, e eu já vi algumas pessoas falando, o São Paulo é isso, quando joga contra times fracos, como aconteceu recentemente, contra a própria Inter de Limeira, vai golear, e quando pegar times de nível semelhante ou mais organizados, vai sofrer ou vai perder. Eu não concordo. O São Paulo pode ter níveis de atuação muito melhor. Pode ter. E aí, eu falei, o Copa do Brasil. O São Paulo contra o Flamengo, isso no Morumbi, perdeu. Tomou uma goleada, sim. Mas o São Paulo jogou melhor que o Flamengo. O São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Copa do Brasil contra o Palmeiras. Jogou bem no Morumbi, jogou não tão bem no Allianz Parque, mas conseguiu eliminar o Palmeiras nos pênaltis. Então, falei e vou repetir, o São Paulo do Rogério Ceni, ele é capaz de ser competitivo contra grandes equipes. Então, o São Paulo pode atuar melhor. O São Paulo pode repetir atuações melhores, e não uma atuação, cara, no mínimo questionável como foi contra o Del Valle, na final da Sul-Americana. Eu não concordo que isso é o São Paulo. Não concordo. Agora, sim, se o time tem uma mobilização especial para jogar contra o Flamengo e contra o Palmeiras, se para esse time do São Paulo, para o Rogério Ceni basta isso, eu acho que é pouco. E aí eu me questiono se essa é a gestão correta, se esse é o treinador certo para o São Paulo. Se a temporada do Rogério Ceni vai ser pautar a temporada em jogar contra o Flamengo, jogar bem contra o Flamengo, jogar bem contra o Palmeiras, tem muito torcedor até da eliminação da Copa do Brasil celebrou a eliminação do Palmeiras como se fosse um título. Parece que aquela foi a grande conquista da temporada do São Paulo. Falei, assim, é importante você vencer o Clássico, isso renova ânimos. Eu acho que você não pode perder Clássico. Clássico é um campeonato à parte, eu sempre falo aqui. Um Clássico, ele é um campeonato à parte. Você pode estar na zona do rebaixamento, mas vencer um Clássico, ele é essencial. Concordo com todos esses pontos. Agora, uma temporada não pode se pautar em vencer as melhores equipes do campeonato, do Brasil hoje. Vencer, não necessariamente vencer, mas jogar bem contra essas equipes. Uma temporada não pode se pautar nisso. E se essa for mais uma temporada em que o Rogério Ceni vai pautar o trabalho dele em bater o Flamengo, em bater o Palmeiras, não necessariamente bater, mas jogar bem contra essas duas equipes, sei lá, jogar bem contra um Atlético Mineiro, cara, assim, vai ser um ano, e eu sempre falo aqui, o ano do São Paulo não é um ano para título. É importante ter o pé no chão, é importante o torcedor entender isso. Agora sim, o São Paulo poderia ter se classificado diretamente para a Libertadores essa temporada passada. Poderia. O Rogério Ceni no início da temporada falou sobre isso. O objetivo da temporada é classificar para a Libertadores pelo Brasileirão. Ele abriu mão dos próprios objetivos, ele assumiu esse risco contra adversários de disputa direta. Por isso que eu sempre falo aqui, não adianta você jogar e vencer o Palmeiras, que era o líder do campeonato. Você tem que ir lá, você tem que vencer o Fortaleza. Você tem que vencer o Santos, que tem dado momento brigou, o América Mineiro. Você tem que vencer esses adversários que estão no miolo de tabela e que vão brigar com você diretamente por esse objetivo, por essa vaga para Libertadores, pré-Libertadores.
Não adianta você vencer o líder do campeonato e falar estamos bem, temos mais futebol, podemos jogar melhor. Daí ao podemos e ao fazer, você tem que ser competitivo sempre, você tem que ser regular, né? Então por isso que eu falo assim, essa temporada não é uma temporada de títulos, até porque o São Paulo renovou muito o seu elenco e isso foi uma opção do próprio Rogério Ceni e para mim foi a opção correta, né? Muitos jogadores do ano passado, pô, eles estavam associados com o fracasso, né? O torcedor já pegava no pé, olhava para a cara do Reinaldo e falou: pô, não dá, o Reinaldo é a cara do fracasso, o Igor Gomes é a cara do fracasso. Precisa renovar. O Rogério renovou e, para mim, esse elenco é menos técnico, mas tem mais força física. Contra o São Bernardo, não teve capacidade física para jogar de enfrentar o São Bernardo. E aí você vai acreditar isso à imposição física do time? O Palmeiras é um time de muita imposição física e certamente se encontrarem na frente no Campeonato Paulista vai ser um jogo muito parelho, como sempre é. E nesses cenários, o Rogério Ceni se gaba de fazer grandes jogos contra o Palmeiras. Como eu acho que ele falou sobre isso nessa coletiva, inclusive. Que fez um bom jogo contra o Palmeiras. E que adianta, meu irmão? Né? Não adianta nada você fazer um grande jogo contra o Palmeiras e aí você pega um time de imposição física como é o São Bernardo e você entrar na roda dos caras. Jogando no Morumbi com mais de 50 mil pessoas, né? Então, esse é o ponto, assim. Eu não acho que é pro torcedor ficar mal. Eu já vi o Barolo maluco, assim, maluco da vida, transtornado. Eu acho que a realidade do São Paulo é uma realidade de, cara, a gente precisa arrumar a casa, primeiro na questão financeira, é preciso fazer, cara, assim, tornar esse elenco competitivo, fazer esse elenco ganhar corpo, porque esse é o elenco que o São Paulo vai ter, explorar oportunidades de mercados, no próprio São Bernardo, por exemplo, procurar jogadores lá que possam compor o elenco São Paulino, e esse é um ano de se reestruturar, mas, cara, eu acho que buscar uma Libertadores no Brasileirão é uma realidade possível. O São Paulo, para mim, é um time competitivo. Ele é capaz de ser competitivo. Ele foi competitivo, apesar de ter perdido do Corinthians no Morumbi, foi um time competitivo contra o Corinthians. E por que não consegue ser competitivo contra o São Bernardo? Esse é o ponto. Então, assim, você competir no clássico, eu sempre falo aqui, o clássico é o campeonato à parte, ok. Mas você também não pode pautar a sua coletiva depois, fazer uma análise que jogamos bem contra o Palmeiras. Perdemos o Corinthians, mas jogamos bem. No segundo tempo perdemos chance, tivemos oportunidades. Aí, cara, não adianta você usar o clássico como uma referência. O clássico é um negócio à parte. Aí você vê jogos contra equipes com menos tradição, fazendo jogos, não digo semelhantes, mas jogos do São Bernardo, que foi citado pelo próprio Rogério Ceni, enaltecido pelo Rogério Ceni, um time de muita imposição física. E aí você não consegue jogar contra essas equipes, né? Então, o torcedor, eu acho que essa derrota é importante porque assim, o torcedor, né, em virtude de algumas goleadas recentes, já estava se empolgando, já estava achando que agora vai. Não é bem assim. A realidade do São Paulo é bem diferente. Só que para quem diz que esse é o São Paulo, é isso que o São Paulo pode fazer, eu não concordo. Eu acho que o São Paulo pode ser mais competitivo. Agora, o Rogério Ceni vai ter que encontrar o meio termo, uma regularidade, né? Ele é o treinador, ele tá lá para isso. Agora, por isso que eu falei, se ele acha que o trabalho dele, a temporada dele está ganha em competir contra o Corinthians, em competir contra o Palmeiras, em competir contra o Santos, em competir contra o Flamengo, eu acho que é muito pouco. Assim, para uma temporada onde você... Título está muito distante, eu acho que não pode pensar em título. O foco é a Libertadores. E esse sim é um objetivo possível. Esse é um objetivo palpável. Só que para você chegar na Libertadores, você tem que ser regular. Não adianta você jogar bem os clássicos ou jogar bem contra o Flamengo e perder contra os adversários direto ou empatar por seu objetivo. Então, por isso que eu estou falando, se a temporada, mais uma vez, se o Rogério Ceni vai estar saciado em competir nos clássicos, eu muito me pergunto se esse é o caminho correto. É esse o caminho correto? Se a gestão é boa, que eu acho que o Rogério Ceni é treinador para São Paulo, eu acho tudo isso. O elenco mudou, ele vai ter que refazer. Os jogadores tecnicamente são inferiores ao ano passado, eu entendo tudo isso. Mas é um time que já mostrou mais de uma vez, nesse próprio Campeonato Paulista, que pode ser competitivo. Agora, tem que fazer valer, né? Tem que fazer valer.
Enfim, gente, vamos pular do São Paulo, porque a gente tem que ouvir Luiz Castro ainda. Já estamos aqui, né, quase 15 minutos aí, praticamente 15 minutos. Nova Iguaçu 1, Resende 0, Fluminense uma bela vitória para cima da Portuguesa do Rio de Janeiro. Botafogo 0, Flamengo 1. Jogo de muita confusão, cara. Que loucura, né? A gente sempre tava falando de clássicos, né? A gente teve o clássico em Minas Gerais, de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Teve o clássico recente de Vasco e Botafogo. Agora Botafogo e Flamengo. Todos esses, né? Tensão dentro de campo, torcedor arremessando coisa dentro de campo, confusão com a arbitragem, jogador expulso e cara, todos os componentes de um clássico. Agora esse jogo no Mané Garrincha foi uma loucura, a gente vai falar sobre isso no final. Campeonato Mineiro, Democrata 1, Atlético Clube 2. Galo empatou com o Coelho, né, com o América Mineiro 1-1. Jogo que valia a liderança geral. Ficou bom para ninguém, se é que a gente pode dizer assim. E o Cudê prometeu um time melhor para Libertadores, hein? Vamos ver. Vamos ver se de fato vai se concretizar. Patrocinense 1, Democrata 1 e aqui o Campeonato Gaúcho Aimoré 0, Internacional 2, um misto do Internacional. Tá, vamos pro clássico carioca, Botafogo e Flamengo, porque, cara, assim, o Flamengo faz o gol e uma questão de segundos, num erro de saída de bola, de construção do Botafogo. E a gente falava sobre isso, essa questão de você perder. Existe uma faixa do campo que você não pode perder a bola, né? Onde você dá, ou você é preciso ou você dá o chutão, devolve a bola para o adversário. Ali você não pode errar. Até quando eu estava falando de quem que eu estava falando, foi um jogo recente. Vamos puxar aqui. Foi na quinta-feira. Eu não lembro se eu estava falando do Fortaleza. Fortaleza na Libertadores, lembrei. Que o Fortaleza errou muitas. O time praticamente inteiro no ataque, né? Na construção, os laterais e a linha de zaga, ali praticamente no meio campo, é nesse ponto que você não pode perder a bola. Se você erra um passe ali, então é melhor você dar um chutão. Né? E é aquela coisa assim, pô, o time do Botafogo joga de rubro-negro. Rubro-negro não. O time do Flamengo joga de rubro-negro. Né? Vermelho e preto. O time do Botafogo joga de alvinegro, né? Preto e branco. Então, assim, não tem como confundir as cores. Então, assim, você vai fazer um passe, ó, o vermelho e preto ali tá bem perto. Então, ou eu faço um lançamento mais longo ou eu não faço esse passe. Senão eu vou colocar o meu time numa situação complicada, né? Se o adversário rouba a bola. Foi isso que aconteceu. O Flamengo, em menos de um minuto, abre o placar. E aí começa a virar um jogo mais tenso. Né? Assim, o Botafogo, enfim, tem um pouco mais de posse de bola. Tenta ir para cima, né? Tenta ser mais agressivo e até conseguiu. O Flamengo jogando muito na raça mesmo. O Rodrigo Caio fez uma boa partida. E teve até torcedor rubro-negro falando que esse tinha que ser o time titular do Flamengo, né? Obviamente que não, né? Obviamente que não. É um time de muita entrega, mas é sempre importante a gente contextualizar que são jogadores que estão querendo seu espaço, né? Muitos jogadores da base, mais uma vez. Então são muitos jogadores que querem ter seu espaço. Por isso que é muita entrega, muita raça. E às vezes falta técnica, né? Às vezes fica essa sensação de que jogou muito, mas muitas vezes errando passes bizarros, né? Então, o São Paulo, aliás, errou cada passe, foi em brincadeira. O Rogério Ceni até falou sobre isso. Enfim, vamos para a coletiva de Luiz Castro, porque o final do jogo começou a ficar quente. E aí o Botafogo terminou com 3 jogadores expulsos, 2 dentro de campo, 1 no banco de reserva. E enfim, vamos ouvir Luiz Castro, porque a coletiva é longa e eu vou tentar ouvir tudo, tá? Não fez uma boa partida, teve alguns erros individuais que pegaram na hora do jogo, né? Eu queria que você avaliasse o jogo de hoje, a partida, e o que faltou para o Botafogo conseguir tirar a desvantagem que estava no placar. Boa noite, obrigada. Respeito a sua opinião, o Botafogo não ter feito uma boa partida. Normalmente uma equipa que perde é uma equipa que a opinião pública diz claramente porque não fez boa partida e eu tenho que aceitar isso. Também acho que nós podíamos ter feito melhor. O que nós devíamos ter feito para ganhar o jogo e para ser um resultado diferente era ter concretizado em golo
algumas oportunidades que tivemos e não ter sofrido um golo no erro nosso. E aí a partida tinha sido totalmente diferente. Que Luiz. Muito sossegado, né? O Luiz Castro, por enquanto, ele vai ficar maluco daqui a pouco, tá? Ele vai virar o Hulk daqui a pouco, mas quando se perde, a opinião pública diz que joga mal. E, cara, assim, o gol no início do jogo pauta a partida, né? Porque é um Flamengo mais tranquilo e um Botafogo que vai ficando mais tenso, que vai ficando mais tenso, que vai ficando mais tenso. E aí vai ficando muito mais intuitivo do que de qualquer outra coisa, de construção, né? Porque vai ficando tenso. O torcedor vai empurrando, o torcedor rival vai tirando onda. Então vai ficando um jogo tenso pro Botafogo, né? Boa noite. Jéssica Lina aqui do Esporte. Queria falar um pouquinho sobre a arbitragem. Foi um jogo bem tenso, a gente percebeu. Durante todos os 90 minutos foi um jogo bem tenso. Muitos cartões, tiveram expulsões também. Eu queria que você avaliasse essa parte. A arbitragem, ela interferiu no jogo, no resultado final? Estão 3 equipas em campo. Normalmente os jogos entre o Flamengo e o Botafogo, e os clássicos e os jogos, mesmo sem o serem na América do Sul, propriamente no Brasil, são muito emocionais. A terceira equipa, a equipa de arbitragem, é um elemento que normalmente coloca calma no jogo e que obriga os jogadores a terem uma calma e a comportarem-se de forma a seguirem com 11 contra 11 até ao fim. Oh, meu Deus. Não sei se vocês estão recordados no início do jogo, há um momento que retrata aquilo que se poderia passar em campo, que é um momento em que há o árbitro a fugir na frente dos jogadores do Flamengo. Estão recordados? Estão recordados disso? Cara, isso é verdade, tá? Isso foi um dos momentos mais bizarros do jogo. Foi uma... Não sei se vocês assistiram alguns momentos da Copa de 2002, Brasil e Turquia, né? Quando 3, 4 turcos vão atrás do Denilson ali do lado de campo. Cara, me lembrou Brasil e Turquia. Foram 3, 4 jogadores do Flamengo atrás do árbitro e o árbitro começou a correr dos caras, mano. Assim, cara, foi um dos negócios bizarros que eu vi. E, cara, o que tá acontecendo com esse árbitro? Ele tá maluco, cara. Os caras correndo e aí eles fizeram... Na hora que o árbitro parou, os caras chegaram, assim, na frente dele, foram se aproximando dele, assim, intimidando o árbitro. E eu falei, cara, como o próprio Luiz Castro falou, esse foi um prenúncio do que seria o jogo em relação à arbitragem. Porque em nenhum momento ele colocou ordem naquele cenário. Cara, assim, foi um batalhão de jogadores do Flamengo atrás do árbitro. Eu não tô dizendo aqui que isso condicionou o jogo nem nada, tá? Não tô dizendo isso. Só tô dizendo que foi muito estranho, assim, a atitude do árbitro. Ele tava muito inseguro naquele momento e ele não fez absolutamente nada para controlar o jogo ali, né? Para mostrar autoridade, porque ele é a figura de autoridade do jogo, né? Se vocês não viram, procurem para ver. Eu acho que tem na Cazé TV. E aliás, eu não deixei aqui os créditos, né? Deixa eu já curtir o vídeo. Botafogo TV, canal oficial do Botafogo no YouTube. Assiste lá, eu vou acelerar e desacelerar o vídeo um pouco, dependendo de como o Luiz Castro estiver falando aqui, a gente vai desacelerar para tentar não ficar difícil de entender. Mas deixa os créditos, curte o canal, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar e vamos embora. Vamos seguir com essa resposta do Luiz Castro. O árbitro a fugir na frente dos jogadores do Flamengo. Foi uma imagem que me ficou logo dos primeiros minutos do jogo e achei estranho. Eu acho que logo aí o árbitro mostrou que estava um pouco fora daquilo que deve ser um jogo de futebol. Deve apitar, deve fazer a cumprir a regra do jogo e deve se manter no seu lugar. Não pode fugir à frente dos jogadores. Fugiu à frente deles e porquê é que não fugiu à frente do Tiquinho? Porquê é que disparou pelo Tiquinho? Se foge uma vez, foge todas. Mas a culpa de nós termos perdido não é do árbitro. A culpa de nós perder, nós também temos de ter e vamos tê-lo, um momento de reflexão que nós não podemos fazer 2 jogos seguidos a terminar com 9 jogadores. Nós somos uma equipa que dá tudo em jogo, mas esse dar tudo em jogo tem que ser pelos caminhos que nos levem a conquistar pontos, a conquistar vitórias e não a ficar sem jogadores. O lado emocional da equipa tem que ser avaliado, tem que ser refletido. É uma surpresa, confesso que é uma surpresa para mim,
tínhamos sido uma equipa que normalmente acabava os jogos ao longo de todo o campeonato, normalmente acabava os jogos com 11. Agora em 2 jogos seguidos, com 9 em 2 clássicos, aconteceu. Associarmos isto a uma pouca autoridade da arbitragem, eu acho que não é também justo da nossa parte. A arbitragem não esteve bem, sabe que não esteve bem, mas nós também temos as nossas culpas. Por isso que eu falei que eu concordo com o Luiz Castro em praticamente tudo. Óbvio que a arbitragem teve a sua parcela e o Luiz Castro começa a resposta falando: o jogo tem 3 equipes, né? Tem a equipe do Botafogo, tem a equipe do Flamengo e tem a equipe de arbitragem. E o papel da equipe de arbitragem é justamente controlar o jogo. O árbitro, ele é a autoridade dentro de campo. Esse é o ponto. Você tem que controlar o jogo. Agora, isso não continua a partida, né? Existe uma reflexão a ser feita do por que o Botafogo teve 2 jogadores expulsos no jogo contra o Vasco, que para mim foram 2 expressões justíssimas. Um time não pode ser descompensado e temperamental nesse ponto de ter 2 jogadores expulsos no clássico. A mesma coisa aconteceu com o Flamengo. O time não pode ter esse destempero, esse descontrole emocional. O Tiquinho, cara, se ele não tomar uma punição além do cartão vermelho, vai ser algo bizarro. Porque ele dá uma cabeçada Aí vocês vão falar, pô, que exagero, né? Você tá sendo exagerado, ele tá dando a cabeçada. Não, ele não dá a cabeçada, obviamente, para derrubar o árbitro. Ele dá aquela cabeçada de quem tá peitando, sabe? Em vez de você peitar com o peito, você peita com a cabeça. Cabeça com cabeça, sabe? Quando você dá aquele empurrãozinho com a cabeça no cara do outro lado. Ele fez isso com o árbitro. Cara, eu falei, que loucura, né? O Tiquinho, ele simplesmente... Perdão a palavra, ele simplesmente despirocou, né? E isso não pode acontecer. Uma equipe, especialmente num clássico, né? E eu comecei, quando eu tava... Antes de até ouvir a coletiva, quando eu falei desse jogo, no giro da rodada, eu até falei, cara, assim, me causa estranheza a equipe do Botafogo, que já teve esse problema contra o Vasco, jogando contra um time de garotos do Flamengo, muitos reservas, obviamente não são todos, mas muitos garotos em campo, praticamente metade do time de garotos. E com destempero, cara, uma descompensação emocional bizarra, assim, de um nível bizarro. Essa é a reflexão, eu acho que essa é a reflexão maior que tem que ser feita. É óbvio que existe um papel da arbitragem, né? E aí, quando você expulsa um jogador, isso acirra os ânimos, os companheiros ficam também mais exaltados, tem todos esses contextos. É importante fazer essa reflexão também que o Luiz Castro falou do primeiro tempo, que vai vários jogadores do Flamengo atrás do árbitro, ele foge, e aí quando o Tiquinho vai peitar ele dá o cartão vermelho. O Tiquinho foi expulso porque ele xingou o árbitro, provavelmente, né? Os jogadores do Flamengo não xingaram, eles apenas intimidaram. Mas ali, é o que eu falo, ali é hora de mostrar autoridade. Assim, ele correu e ali saiu correndo, fugiu, né? Que nem com todo respeito, eu não tô aqui, é que nem o predador e a presa, né? Foi a galera atrás dele, ele correu, eu falei, caramba, mano, não tô acreditando que eu tô vendo isso. Então, assim, existe esse ponto da arbitragem que foi caótico e ela também, é o que eu falei, ela ela inflama os ânimos, né? Ela acaba inflamando os ânimos. Agora, a reflexão maior, como disse o Luiz Castro, é em relação a isso. Tem um lado positivo, se é que a gente pode dizer assim? Tem, porque mostra que é um time que está se entregando, é um time que está querendo ganhar de qualquer jeito o clássico. É um time que emocionalmente, ele tá, cara, assim, você tem que canalizar isso de uma forma positiva. É só isso que eu acho que o time do Botafogo tem que fazer, a equipe como um todo, comissão técnica, é canalizar essa vontade de uma forma positiva e não de uma forma negativa, onde vai ter mais uma vez os jogadores expulsos. Não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. E tem que agradecer que o Flamengo não foi com o time titular. Porque senão seria uma goleada, seria uma vergonha, né? Seria uma goleada vergonhosa. Para um clássico desse tamanho, ficou barato até. É que a gente pode dizer assim. Boa noite, Gustavo Schwab, Record TV Brasília. 2 perguntinhas bem rápidas. Alguma atualização sobre como está o Patrick de Paula e que tipo de falta um jogador como ele faz numa partida, um clássico como esse, muitas vezes é decidido nos detalhes? Patrick de Paula, não tenho todos os pormenores, mas pensamos ter uma lesão grave no joelho, infelizmente,
estamos já no outro jogo, nós mexemos na parte muito inicial do jogo por causa das expulsões e por causa de lesões. Hoje voltou a acontecer. Era um elemento que nós preferíamos ter em campo do que claramente acontecer o que aconteceu. Era um elemento que estava a ser importante na equipa, mas temos que seguir sem ele neste momento. E desejar-lhe o máximo, as melhores o mais rápido possível. O Patrick se machucou, né? O lance foi até um pouco feio. E parece ser uma lesão mais grave, como disse o Luiz Castro, né? E é um problema, cara, assim, porque, como ele falou, assim, após a partida do Vasco, você tem jogadores suspensos, né? Em virtude da expulsão. Agora, na próxima partida, vai ter mais jogadores suspensos, em virtude de 3 expulsões. É que eu falei, foram 3 expulsões. Um estava no banco de reserva e 2 dentro de campo. Então, assim, são dores de cabeça, cara, que assim, falei, assim, é louvável, o torcedor pode achar legal, essa vontade de ganhar, né? Esse, cara, vamos pra cima, essa raça, essa vontade, o sangue no olho. Agora, se você não canalizar isso de uma forma positiva, você vai prejudicar a equipe. E isso já vai prejudicar o Botafogo. Pô, já tem mais um jogador que vai pro departamento médico. E aí, né? Tá, o Botafogo se reforçou, tudo bem. O Botafogo se reforçou, tem um time, a gente pode dizer um time bom, competitivo, mas se você não puder usar os caras, né? Todo jogo vai ter um jogador expulso, aí fica realmente muito complicado você fazer um trabalho de qualidade, né? Mister, Felipe Calmon aqui do Melhor do Candango. O Mister vem de um país que se dedica muito ao estudo do futebol, da parte acadêmica, né? Eu queria que o senhor comentasse se você percebe alguma diferença nessa questão de preparo, tanto dos membros de comissão técnica, mas principalmente dos jogadores em estudar o jogo, gostar de ver futebol, de estudar, de pegar o livro, né, aprender sobre tática e ter um critério para o seu próprio jogo e para o jogo coletivo, uma cabeça que pensa mesmo além daquilo que acontece ali nos 90 minutos, mas que leva isso para si. A minha equipa é culta taticamente. É uma equipa que consegue, aliás, nós quando chegámos ao golo e quando ele foi invalidado, nós estávamos a chegar ao golo já em que estávamos a jogar com 3, uma linha de 3, estávamos a jogar com 2 na largura, estávamos a jogar com o Gabi e o Tchê, com o Lucas na posição 10, com 2 homens na frente, e eles estavam bem no jogo, estavam a conseguir pressionar o Flamengo e a colocar lá bem o jogo. Aliás, ao longo de todo o jogo eu penso que tivemos o domínio do jogo, não tenho ainda os dados, não os vi, mas acho que tivemos o domínio do jogo, tivemos as ocasiões mais claras, tivemos muito perto de igualar e depois ir à procura da vitória. Não conseguimos porque não fomos eficazes, mas a equipa conseguiu construir a 3, conseguir construir a 4, conseguir com linha 3, com linha de 4, portanto é uma equipa que entende bem o jogo e taticamente é uma equipa evoluída, onde nós temos que refletir de forma profunda no lado emocional do jogo, no lado mental do jogo, porque a nível técnico, tático, estratégico, eu penso que aí mesmo físico, a equipa voltou, a equipa com 9 podia ter chegado ao empate com o lance do Mateus, portanto não é o lado físico da equipa, a equipa está muito bem fisicamente, é o lado mental da equipa, também associado, este lado mental também é assim, nós não podemos só olhar uma parte como se fosse o todo. A equipa tinha vindo a estar equilibrada nestes 2 jogos, queria muito ganhá-los. Houve também a equipa de arbitragem, eu acho que no outro jogo foi muito agressiva na forma como esteve em campo, nunca conseguiu acalmar, mas esse mundo da agressividade, eu acho que isto merece uma reflexão de todos. Eu pergunto-vos, agora faço-vos uma pergunta. Vêm jogos normalmente de outros continentes. Há polícia em campo? Há polícia em campo? Respondam sinceramente. Há polícia em campo? Acho que isso é uma reflexão para todos. O Flamengo-Botafogo estava a ser visto na Europa. Que imagem é que o futebol brasileiro dá de meio do jogo entrar polícia em campo? Polícia em campo? Polícia de choque? Como é que é um elemento do jogo? Veja uma coisa, eu não cheguei aqui para mudar nada, eu vim só desenvolver o meu trabalho e tenho que me ir embora no dia que tiver que ir e está tudo bem.
vou em paz, vou com a consciência de que me entreguei por completo ao meu trabalho. Mas como é que é um elemento do jogo, um treinador, não lhe é permitido e é empurrado pela polícia, com bastões da polícia à minha frente, para eu não falar com o árbitro? Mas eu sou considerado um assassino no jogo? Eu vou roubar o árbitro? Mas eu tenho eu vou agredir o árbitro? E mesmo, vamos pôr isto no extremo. Mesmo que eu vá para insultar o árbitro, mesmo que eu vá para fazer alguma coisa ao árbitro, há a lei desportiva para nos punir. Uma magia horrível. É uma magia que não devia acontecer nunca. Eu recuso determinantemente a polícia em campo. Aquilo é um espaço desportivo, não é um espaço para a polícia. Há stewards à volta do campo nos campeonatos do mundo, nos campeonatos da Europa, no Sul-Americano. No Sul-Americano já não, também há polícia, na Libertadores também se mete polícia. Mas nos outros, há stewards à volta do campo. É uma vergonha aquilo que aconteceu hoje. É uma vergonha sempre que a polícia entra em campo. Eu assumo por completo o que eu estou a dizer. A CBF não devia permitir a polícia em campo. Polícia de choque é uma imagem horrível para o mundo. Estão a passar uma mensagem para o mundo que nós somos uns selvagens que andamos em campo. Não somos. Somos pessoas honestas intelectualmente e sabemos o que estamos a fazer em campo. Perdemos a cabeça às vezes? Perdemos. Durante o jogo, os meus jogadores perderam a cabeça. O que é que aconteceu? Foram expulsos. O árbitro não tem que correr à frente dos jogadores, na frente dele. Tem que parar e se o jogador me insultar for contra ele, tem que fazer o que fez aos meus jogadores, expulsar. Não tem que correr à frente de uma equipa e não correr à frente de outra equipa. Não pode mostrar um vermelho ao meu jogador porque o insulta e não pode mostrar, e tem que mostrar também ao jogador do Flamengo quando ele chama o filho da puta ao árbitro. Tem que fazer o mesmo. E todos os jogadores meus que chamem ao árbitro filho da puta e puta que pariu, devem ir para a rua também. Mas os outros também têm de ir. Deve ser transversal. Não deve ser só umas equipas uma coisa e outras equipas outra. Devem ter honestidade intelectual dentro do campo. E depois a polícia não tem que ir no fim defendê-los. Eles que se defendam. Se eu o provocar, se eu o insultar, eu levo vermelho e vou-me embora. E sou castigado. Agora a polícia está a evitar o quê? Está a evitar vermelhos. Quer dizer, a polícia não evita vermelhos ao longo do jogo e depois vai evitar vermelhos no fim do jogo. Evita vermelhos sempre. Então mete um polícia à volta do árbitro. Pronto, e ninguém leva vermelhos. Ok, temos culpa, perdemos, assumo a culpa, a responsabilidade total pela minha equipa. Total pela derrota. Sou eu. Eu sou o culpado da derrota. Eu sou o culpado da parte emocional dos meus jogadores. Eu sou o líder da equipa e assumo por completo as minhas responsabilidades. Agora, todos os agentes do jogo têm que assumir as suas responsabilidades. Árbitros e o polícia. Não é agente, é para pensar de uma vez por todo o futebol brasileiro. E outra coisa que também quero dizer, que é o estado relevado. Se nós vamos jogar, tem que ser o estado relevado para o Flamengo e para o Botafogo. Não é só para o futebol. O estado relevado para o futebol. Também tem que ser cuidado. Há muita coisa a ser cuidada. Estou mais no futebol brasileiro. Manda-me embora. Sou assim, não consigo ser de outra maneira. Eu tenho para dizer, Diego, não estou a ofender ninguém, não quero ofender ninguém. É sempre com o máximo de respeito que eu tenho. Por todos, mesmo pelo árbitro que hoje fez o seu trabalho. Ok? Eu sou condenado por aquilo que faço, sou avaliado pelo que faço. Os outros também são avaliados pelo que faço. Fez uma pergunta. Tenho que responder com aquilo que sinto. Não posso responder sem coração. Também tenho o meu lado emocional. Os meus jogadores são assim, só que o meu também são emocionais. São, mas eles foram um pouco para além daquilo que deviam ter ido. Por isso foram punidos. Agora a polícia não deixa, muitas vezes, ser outros punidos. E outras coisas também não deixam de ser punidos. Tem que ser todos punidos por igual. Uns não podem ser tratados de uma forma, outros somos todos iguais. Todos iguais. É por isso que eu luto todos os dias. Por igualdade. Caraca, ó, vou deixar deixar umas pau pro Luiz Castro. O final foi engraçado, né? Eu sou emocionado também. Meus jogadores são, mas eles foram além, né? Uma coisa que o Abel Ferreira falou recentemente, né? Quando ele foi atacado por algumas pessoas da imprensa esportiva. Ele foi atacado, na minha opinião ele foi atacado. E aí ele fala, cara, a minha punição aconteceu dentro de campo. O árbitro vem, ele entende que eu cometi um erro a nível esportivo, eu vou receber o cartão vermelho, né? E o Luiz Castro falou sobre isso também, né? Assuma a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade. Eu sou o comandante. Eu assumo a responsabilidade pelos erros que aconteceram, pelos problemas que aconteceram, pelas expulsões que aconteceram.
chamou para si, né? Bateu no peito e chamou para si. E os jogadores, dentro do contexto do jogo, eles foram punidos. Ofenderam a arbitragem e o árbitro foi lá e puniu corretamente, na minha opinião, corretamente. A gente vai entender na súmula de fato o que aconteceu e o que foi falado. Ele até falou uns palavrão, né? Agora, é o que ele falou. É lá e cá. Eu não sei, esse lance citado pelo Luiz Castro no primeiro tempo, os jogadores do Flamengo vão para cima dele e ele corre, né? Aliás, eu não sei nem se foi no primeiro tempo. Eu tô falando primeiro tempo aqui. Eu acho que foi no primeiro tempo, se eu não me engano, que aconteceu o lance. E eu não sei também se os jogadores ofenderam o árbitro. Agora, foi uma cena, no mínimo, patética, na minha opinião. Da falta de controle do árbitro, né? De controle da partida. Isso pra mim foi uma das cenas patéticas. Eu até falei, cara, se você vê o lance do Brasil e Turquia, os turcos correndo atrás do Denilson, aquilo lá não foi patético, aquilo lá foi brilhante da parte do Denilson, né? Talvez foi patético para um torcedor turco olhar aquilo, né? Cara, um jogador e 3, 4 para cima dele. Agora, pra gente que olha o jogo, né, a nível de arbitragem, foi algo, assim, vergonhoso, na minha opinião. Foi vexatório, né? Uma pataquada do árbitro. Agora, assim, era lance para cartão amarelo ali, de repente, para um dos jogadores, sim, para mostrar, cara, para impor, retomar o controle da partida. Ali ele perdeu o controle da partida, né? E aí eu não sei se eles ofenderam o árbitro, não, muito provavelmente não, senão ele teria dado cartão, né? Agora, por isso que eu falei assim, o Luiz Castro fala, tem que se expulsa de lá, se expulsa de cá. Não sei se os jogadores do Flamengo ofenderam o árbitro, né? Como te falo, do Botafogo, sim. Parece que é muito assim. E o Tiquinho, pra mim, ele tem que tomar um gancho maior. Porque ele deu aquela cabeçadinha de leve no árbitro, cara. Assim, é um negócio bizarro que aconteceu no jogo. Foi bizarro. E não tô de mimimi aqui, não, cara. Não tô de mimimi aqui, não. Eu acho que tem que acontecer isso. Agora, ele falou da questão da polícia. Né, cara? Os policiais entram em campo, eu não posso falar com o árbitro, eles me empurram. Né? Eu só vou conversar com ele. E mesmo se eu quisesse agredi-lo, a gente tem a justiça desportiva para isso, né? Agora, assim, o que... Eu acho que essa reflexão é muito válida e a gente tem que... E por isso que eu queria ouvir essa coletiva do Luiz Castro, porque vários torcedores após o jogo invadiram o campo. Vários, assim, vários 3, 4, 5 jogadores. Jogadores não, torcedores, né? Inclusive teve uma criança que invadiu. E a segurança em volta do estádio não impediu. O primeiro cara que invadiu, se eu não me engano, ele corre até o meio de campo e ele fica ali no maior resenha com os jogadores. Ele fica no maior... Quem que foi o jogador? Eu até esqueci agora quem que foi o jogador. Abraçou ele. Acho que foi o Everton Cebolinha, se eu não me engano. Eu não lembro quem foi. Cara, o cara ficou no maior resenha, pediu a camiseta, ganhou a camiseta. E aí veio aí depois de muito tempo veio uma galera retirá-lo. Entendeu que era um torcedor que invadiu. Só que esse cara invadiu, ninguém fez nada. Começaram a entrar outros. Também entraram com o intuito de sair com camiseta. Tirando selfie, né? Tiraram selfie ali dentro do gramado. E aí, por isso que eu tô falando. E aí, quando finaliza o jogo, já entra, né? A tropa de choque da polícia para proteger o árbitro. E a polícia, para mim, tinha que proteger os jogadores, cara. Assim, essa invasão de campo é um negócio que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Né? Assim, às vezes a gente... tá criando muito alarde, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas e se tivesse acontecido? Esse é o ponto que a gente tem que refletir, cara. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. E se acontecesse? Entendeu? Não aconteceu nada. Tudo bem, não aconteceu nada. Muito bom que os jogadores foram entrar lá num clima amistoso. Muito provavelmente são torcedores que não estão no Rio, então foram lá acompanhar os jogadores, seus ídolos, seu time do coração. Vou lá tentar descolar uma camiseta, uma selfie com um ídolo do meu time. Foram lá mais pela festa do que por qualquer outra coisa. Agora, é um clássico, cara. É um clássico. E se entra, assim como o cara sacou o celular para tirar uma selfie, e se ele saca uma arma branca ali? Para agredir um jogador, para agredir a arbitragem? Enfim, a arbitragem já estava cercada pela polícia, mas isso acontece, cara. Esse o cenário. A gente tem que pensar no pior cenário. Porque os caras burlaram a segurança primária. E ninguém fez nada. Nem a polícia.
né? Então, assim, se tinha que ter a policial, eu concordo com o Luiz Castro. O policial não tem que estar lá para proteger a equipe de arbitragem dos jogadores ou do treinador. Se o jogador for lá e decidir agredir o árbitro, problema do cara. Ele vai tomar punição de tantos jogos, mais multa. E o clube tem que tomar punição também, se isso acontecer. Para isso existe a justiça desportiva. Agora, os policiais que entraram, eles tinham que fazer aquela contenção, aquela proteção do pessoal que estava lá, cara. Não só do árbitro, não só da equipe de arbitragem, né? Porque como o Luiz Carlos falou, para uma pessoa que vê o jogo, para um europeu que vê o jogo, vai ver esse jogo depois, ou acompanhar a bola e fala, cara, vão achar que é um bando de selvagens. E não é, né? Então, assim, são muitas coisas, são muitos pontos, né? E, de novo, não é mimimi, tá? Não é mimimi, não é nem meu aqui, nem do Luiz Castro. Ele falou, cara, a culpa é nossa. Eu assumo a responsabilidade por isso. 2 jogadores expulsos, a culpa é nossa. Agora, sim, existem coisas, um desabafo que a gente precisa fazer, reflexão que a gente precisa fazer, né? Em relação ao que aconteceu nessa partida, não só em relação à atuação da arbitragem, mas da polícia também. Ele ficou mais irado, acho que com a polícia, né? Porque no final do jogo, ele muito provavelmente queria chegar no árbitro, falar que ele é uma vergonha, né? E não foi possível, né? Porque ele foi empurrado pela tropa de choque da polícia. Enfim, acho que o ponto importante é assim, o Luiz Castro em nenhum momento ele dá a desculpa de não, merecemos. Ele fala que jogamos melhor, tivemos os nossos momentos do jogo no começo, né? Antes dele começar a ficar irado. Ele fala, até com 9 jogadores a gente teve uma oportunidade no final, e teve de fato uma oportunidade no final. Uma bela jogada do Tietê, ele arranca ali pelo meio. Então, teve a oportunidade, né? Teve a oportunidade com 9 jogadores. Agora, não acho que o Botafogo também foi tão superior assim. Teve mais posse de bola, sim. Tentou construir, tentou. Mas o Flamengo também teve uma certa segurança, tá? O Flamengo assumiu essa responsabilidade de, cara, vamos se defender, vamos fechar a casinha, os caras vão vir para cima, meio intuitivo, vai ser no bate-rebate. E o Flamengo lidou muito bem com isso. O Flamengo teve um gol expulso, o Botafogo teve um gol expulso, inclusive esse gol do Botafogo talvez tenha sido um dos motivos que inflamou mais os jogadores, mas era um lance de impedimento muito claro, muito óbvio. Tinham 2 jogadores do Botafogo, eu falei Fluminense talvez, não sei, eu falei perdão. Tinha 2 jogadores do Botafogo impedidos, não sei nem como o Bandeirinha não viu, né? Foi um lance bizarro do Bandeirinha, mas não acho que sim, foi superior taticamente, né? Ele fala que o nosso time ele como é que é? Culto, não é culto. Culto taticamente, foi essa a palavra que ele usou. Enfim, diz que o time taticamente tem né? Tem inteligência, né? Tática. Agora, na parte emocional tem muita coisa para melhorar. E eu acho que o jogo foi ficando muito emocional e ele foi entrando naquele estado de espírito de um jogo mais intuitivo, onde o Flamengo estava mais tranquilo no entendimento do jogo, de cara, os caras estão vindo para cima, a gente tem que tomar um cuidado, porque num lance de azar o gol pode acontecer, né? E de fato aconteceu, né? Teve um gol impedido, aconteceu. Tipo, talvez se os jogadores tivessem um passo atrás, o gol eu acho que sairia do mesmo jeito e seria legal, né? Então, teve oportunidades, criou oportunidades, mas eu acho que foi muito mais, né, sabe, na vontade, na gala, do que assim, na consciência tática do jogo, né? Agora a questão emocional tem que ser melhorada, de fato, isso é algo que tem que ser trabalhado pela comissão técnica, porque já é o 2º clássico consecutivo, não é assim, não, no ano passado, lembra o ano passado? Não, é o 2º clássico consecutivo, né? Enfim, vamos ouvir mais uma pergunta aqui, está com 48 minutos de podcast, dá para ouvir mais. Boa noite, Matheus Arantes, Portal Metrópolis. Já foi a 5ª expulsão, contando com o Carly, em 2 jogos, em 2 clássicos. Esse certo descontrole emocional da equipe preocupa para o resto da temporada? Eu acabei de falar nisso. Já lhe disse que vai ser motivo da minha reflexão. Não me preocupa para o resto da temporada. Eu prefiro que aconteça agora no início da temporada para nós retificarmos caminho. Uma coisa sei, tenho equipa. E tenho equipa que quer. E tenho equipa que joga. Eu não olho o jogo como o perdi, estivemos mal, ganhámos, estivemos bem. O jogo não é por aí. Hoje a melhor equipa em campo foi a equipa de Botafogo.
Agora podem analisar para onde quiserem, podem agarrar no resultado, puxá-lo para aqui, puxá-lo para lá, podem levá-lo para onde quiserem. Parabéns ao Flamengo por ganhar o jogo, foi mais eficaz que nós. Agora eu acho que nós tivemos melhor, é a minha perspectiva. No dia que eu achar que foi melhor o Flamengo, eu digo que foi melhor o Flamengo, o adversário eu digo que foi melhor. Okay? Mas hoje pareceu-me, ainda tenho que rever o jogo, pareceu-me. A sensação que eu saio de campo é que tivemos mais junto à baliza deles, tivemos mais possibilidades de golo que o Flamengo. E o Flamengo, parabéns para o Flamengo, porque conseguiu ser eficaz logo nos primeiros segundos do jogo, aproveitou. Há também o ter que correr atrás do resultado desde o primeiro minuto, é outro fator que influencia muito numa equipa que quer ganhar muito o jogo. Mas sim, é motivo de reflexão e queremos ganhar uma equipa mesmo equilibrada emocionalmente para o futuro. Sim, e hoje nós estivemos equilibrados emocionalmente. Foi perguntado, né, se a questão emocional preocupa o restante da temporada. Disse que não preocupa o restante da temporada. Inclusive, ele prefere que aconteça agora, porque é uma lição a ser aprendida já no início da temporada e com o campeonato, com a temporada de fato, né, tá valendo. Agora é para valer, Campeonato Brasileiro. Vai ter tempo de corrigir esses comportamentos, né, essa emocionada. Então, e falou de novo. Para mim, a melhor equipe foi o Botafogo. Sim, quem teve mais posse de bola, quem tentou construir, quem foi para cima foi o Botafogo, se a gente fizesse a leitura. Mas eu falei, cara, a minha sensação, de novo, assim, você pode... talvez eu vou ter que ver eu ainda vou ter que ver de novo, né? Eu acho que quando ele vê, óbvio, assim... quem teve mais posse, quem tentou criar mais. O Flamengo foi mais efetivo. Mas quem tentou criar mais, né? Mas é o que eu falei, todos esses pontos de fato aconteceram, mas eu acho que foram muito mais na questão intuitiva. Não foi mais naquela construção, na calma de calmo, vamos trocar a bola, vamos construir uma jogada ensaiada. Não, assim, foi muito mais na intuição. A pressão aumentando, o torcedor empurrando, você vai, né? O tempo vai passando, você vai ficando mais tenso, né? Vai questionando decisões da arbitragem. E eu acho que à medida que o tempo foi correndo, foi assim, o início já começou a ficar tenso porque já sai atrás, né? E aí o relógio vai correndo, o jogo vai ficando tenso, essa questão intuitiva eu acho que ela vai aumentando cada vez mais, né? E aí entra no imprevisível, vai começando a entrar no imprevisível, porque tanto o Flamengo pode encontrar uma bola, quanto o Botafogo poderia num lance, num bate-rebate, encontrar uma bola também. Chute de longe, enfim. Poderia também, né? Eram coisas que, quando o jogo entra para um lado emocional mais intuitivo, é o momento que tudo pode acontecer. Uma jogada inesperada pode acontecer, né? Mas diz que não preocupa o resto da temporada, eu acho que de fato não deve preocupar, mas esse é o momento de fazer um trabalho sério de cliente. Esse temperamento, né? Essa descompensada emocional não tem como, assim, não tem perdão. Tá? Não tem perdão. A próxima vez não tem perdão. Dessa vez, já não foi legal, já não aconteceu. A próxima vez não tem perdão, cara. É impressionante, sim. Segundo clássico consecutivo. É algo, no mínimo, bizarro. Luiz, boa noite. Ana Beatriz Martins, da agência de notícias do CEUB. Você falou sobre a realidade do futebol brasileiro agora. Você já trabalhou também no futebol português, no futebol russo. Queria que você... Não trabalhei no futebol russo. No trabalhei ucraniano. no futebol ucraniano. No futebol. No Okay. Não confunda a Rússia com a Ucrânia, por favor. Perdão. Okay. Mas estou a falar com outro sentido. Não confunda. Sim, claro, com Rússia certeza. Nunca confunda a Rússia com a Ucrânia. Está bem? Uma questão para mim. Sim, claro. Perdão. Você já trabalhou em outros países, com outros futebols. Queria que você falasse um pouco sobre a diferença de realidade entre trabalhar com futebol nesses países e no Brasil, e como você acha que o futebol brasileiro pode e deve melhorar em relação ao futebol exterior? O Brasil é um país fantástico. É um país de futebol. É um país de samba, futebol, alegria, paixão, emoção, sentimentos. É fantástico trabalhar no Brasil no futebol. Agora, eu acho há algumas diferenças, mas a emoção que se vive cá vive-se também noutros países, mas não da mesma forma que se vive aqui. É uma paixão que todos nós sentimos no estádio
e sentimos as torcidas muito ligadas às equipas, as equipas muito ligadas às torcidas. Se calhar, muitas vezes, por isso é que acontece o que acontece. E essa emoção leva algum destempero aqui e ali. Há um elemento que é fundamental no jogo para quando isto acontece, é o árbitro. O árbitro é um elemento que tem de acalmar o jogo, o árbitro não é um potenciador de problemas. E é isso, a grande diferença que eu acho, é que para tanta emoção tem que haver ali alguma razão pelo meio. Quem transporta essa razão somos nós, treinadores, temos que acalmar as nossas equipas. Daí eu assumir as minhas responsabilidades no jogo, mas também não sou só eu. E também é a equipa de arbitragem que tem também de assumir as suas orientações para acalmar o jogo. Não pode ser um potenciador de agressividade no jogo. Ok? Porque a sensação que dá é que só o árbitro pode responder àquilo que eu vou pensar que pode ter acontecido. Nós viemos de um clássico com muitos problemas ao longo do jogo. Nós ficámos com a imagem de uma equipa que era uma equipa que criava problemas em campo. E então a melhor forma de eu parar isto não é conversar com os jogadores, não é acalmá-los, é mostrar amarelos, é mostrar um conjunto de cartões ao longo do jogo de forma a acalmar a equipa. Não é? O poder de um árbitro não pode estar nos seus cartões. Isso é fácil, então também é pito. Se o poder de um árbitro está nos cartões, eu também sou árbitro. O poder do árbitro está na forma como dirige o jogo e como acalma o jogo nos momentos mais difíceis do próprio jogo. Okay? É aqui que está o poder. Todo aquele árbitro, na minha opinião, nos meus 61 anos de idade, digo, todo aquele árbitro que se refugia no poder dos cartões não tem grande futuro. Ele foi perguntado, né, em relação a diferentes escolas, né, onde ele atuou, escolas de futebol, e como é que é a comparação com o Brasil. Uma paixão para vários países, mas no Brasil é diferente, né? No Brasil é diferente. Existe uma conexão de torcida e campo que ela é diferenciada e talvez por isso esse seja um dos fatores potencializadores desse destempero emocional, né, que acontece dentro de campo. E aí ele aproveita e faz o gancho para criticar a arbitragem mais uma vez. Eu concordo com ele, né? Mais uma vez concordo com o Luiz Castro. Para você segurar, né? Para você manter sob controle esses ânimos que são tão acirrados, né? Em virtude de rivalidade, é o país do futebol. O torcedor ele inflama muito, o jogador, o time dentro de campo ajuda a inflamar a torcida e vice-versa, né? É uma sinergia, é uma simbiose muito grande. E para você conseguir manter esse controle emocional, primeiro, um ponto da moeda, treinador. O treinador tem esse papel como comandante de manter os ânimos sob controle. Mas além do treinador, porque o treinador está ali no banco de reserva, né? Ele está na área técnica. Quem está dentro de campo e quem tem esse papel pacificador é o árbitro, né? E aí ele fala, o árbitro não pode pautar o jogo em apenas dar cartões, porque se fosse assim eu também apito. Se é só sair distribuindo cartão, eu também faço isso. Mais uma crítica que fica, eu acho que não estou dizendo que o Botafogo foi prejudicado e o Flamengo foi favorecido, não estou dizendo isso, tá? O que eu concordo com o Luiz Castro é que ele perdeu o controle do jogo já no primeiro tempo, e aí depois ele quis tentar manter o nível controle da partida mostrando cartões, que é uma tática comum da arbitragem. Quando você perde a mão, você tenta compensar com cartões. Só que aí ele ao invés de tentar pacificar e apaziguar os ânimos, ele só piorou, né? Ele não soube fazer isso da forma correta. Você tem que apresentar o cartão na hora que é necessário, né? Eu acho que as expulsões foram justas. Eu não estou questionando. Eu acho que e pro próprio Luiz Castro também foi justo. Agora, assim, ele já perdeu o controle do jogo no primeiro tempo. Ele não soube ser a figura de autoridade que ele deveria ser e não ajudou a manter o jogo num nível, num estado de ânimo aceitável, se é que a gente pode dizer assim, né? Vamos embora, a gente já tá no final, vamos ouvir o resto da coletiva.
Boa noite, Luiz Castro, tudo bem? Diego Furtado, do SBT Esporte Brasília. Queria fugir um pouquinho da partida de hoje, que os colegas já fizeram perguntas muito boas. Nós não falámos sobre a partida de hoje, taticamente não falámos de nada. Sim. Mas ok, mas podemos seguir. Eu acho que parece que houve só correria, cartões, isto e aquilo e emoção. Não houve jogo não houve, até agora. Mas ok, diga. Eu passei ali, descendo aqui para a coletiva, e eu escutei um colega fazendo um comentário, eu achei pertinente, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual que é o maior objetivo do Botafogo para esse ano? Tem algum título que o senhor mais almeja? Carioca, Brasileirão, algo assim? Quero finalizar o ano e esse é o objetivo, se eu chegar lá, cumprir, está tudo certo. Obrigado. Os objetivos do Botafogo foram ditos no início da época, que queríamos ganhar títulos nesta época. Mesmo estando numa fase que vocês sabem que nós fizemos investimento no passado, neste momento não estamos a fazer tanto investimento, mesmo assim, com o que temos, gostaríamos muito e queremos muito ganhar títulos. Isso passa por as provas que nós disputamos. O estadual é uma das provas que nós gostaríamos de chegar a título. Vamos lutar por isso, até ao limite das nossas forças. Esses são os nossos objetivos. Os meus objetivos são sempre ganhar. Felizmente, as coisas têm acontecido nos últimos anos. Gostaria também que acontecesse aqui no Botafogo. Sei que é difícil, mas quero lutar por isso. E para encerrar, né? Perguntado em relação aos objetivos da temporada, o objetivo é ganhar um título, aparentemente, né? O Carioca ele é o mais possível, é complicado, porque com o Flamengo na competição, na sua força máxima, é muito difícil qualquer outra equipe competir, né? É muito complicado. Agora, vai buscar, né? A gente tem que tentar, como falou o professor Luiz Castro, tem que tentar competir, buscar títulos. Esse é o objetivo dessa temporada, né? Bem ambicioso. Eu acho que ainda o Botafogo, para competir a nível nacional e internacional, ainda falta um bom caminho, né? Mais uma temporada de Luiz Castro, talvez o ano que vem, com alguns reforços pontuais, como aconteceu nessa temporada, e mais tempo de trabalho, a equipe do Botafogo consiga ser mais competitiva e aí sim pleitear algum título. Agora, até lá, eu acho que ainda está muito distante, tem um longo caminho a ser percorrido. Mas o trabalho, o importante é ressaltar o trabalho, né? É manter a sequência do trabalho. É um dos meus treinadores favoritos, né? Já falei mais de uma vez aqui. Depois dessa coletiva, então, Luiz Castro, para mim, em termos de coletiva, tá no top 3 ali, né? De treinadores para coletiva, né? Fez um desabafo bem acalorado, mas em nenhum momento ele fugiu da responsabilidade. Acho que isso é importante, né? É óbvio que ele faz críticas à atuação da polícia, críticas à atuação do árbitro, mas ele faz principalmente críticas ao seu próprio elenco, né? Aos seus próprios jogadores. Então, eu acho que, vou finalizar por aqui. Foi muito legal a coletiva do Luiz Castro e fica o convite aberto para vocês, né? TV Botafogo TV, né? TV do Botafogo, canal oficial no YouTube. Se inscreve no canal, deixa uma moral, curte o vídeo se você gostar. E, aliás, o vídeo até demorou para sair no canal, né? Pedir pra galera aí, dar uma agilizada, né, com o vídeo. Eu sei que tem que fazer os tratamentos, colocar a vinheta no começo e no fim, mas dá uma agilizada porque tem coletiva em outros canais, a coletiva cai em outros canais também, e esses canais acabam ganhando mais curtidas, né? Então, tentar dar uma agilizada, eu fiquei esperando. Eu tava esperando para gravar o podcast até sair a coletiva do Luiz Castro no canal oficial. E aí eu quase vi até no Arena Web, né? O Arena Web sempre coloca as coletivas. E quase vi no Arena Web, mas aí saiu e eu comecei a gravar. Então, dá uma agilizada, né? Eu sei que tem que fazer adequar o áudio, colocar as vinhetas e tudo mais, mas nessa brincadeira outros canais acabam ganhando uns curtidas, né? E curtida a gente sabe que é importante, né? Então, deixando os créditos aqui, TV do Botafogo, parabenizar o Flamengo mais uma vez. Eu falei, eu acho que o Flamengo mereceu a vitória. O Flamengo mereceu a vitória. E parabenizar o Luiz Castro pela reflexão. Acho que é sempre importante a gente fazer uma reflexão com o pé no chão, né? Com o pé no chão é sempre muito bacana, tá? Gente, é isso. Queria ter falado mais de São Paulo, ouvido com vocês um pouco da coletiva do Rogério Ceni, mas vai ficar para a próxima, né?
Ouve a coletiva do Rogério Ceni, se você puder. Do Fernando Diniz também. Falou que ainda não sabe qual a posição do Marcelo, né? E eu falei, eu acho que talvez não faça mais o papel de lateral esquerdo de ofício, né? Vamos ver, deixou no ar o Fernando Diniz aí, muita expectativa pela chegada do Marcelo. A gente vai seguir acompanhando tudo. Por hoje eu fecho, vamos acompanhar a rodada de domingo. Palmeiras na briga aí pela liderança geral do Campeonato Paulista. Tá acirrado, hein? Tá complicada essa briga com o São Bernardo. Finalizo por hoje, valeu demais. Ótimo domingo para vocês, forte abraço e até amanhã. Tchau.